Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Ricardo, sou professor de Sociologia. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor o capitalismo, ou tentar entender. E hoje nós vamos iniciar a aula recorrendo a um dicionário de mitologia. Por incrível que pareça, mas esse dicionário aqui vai esclarecer uma coisa muito importante sobre capitalismo. Nós vamos ver um personagem dele. E você imagina que personagem é esse? Esse aqui é o Sísifo. Ele tinha um trabalho a realizar: colocar uma pedra no alto de uma montanha. Quem deu esse trabalho para ele foi Zeus, o deus dos deuses. Bom, eu vou usar esse bonequinho e essa bolinha de papel e vou representar o Sísifo de forma bem tosca para vocês. Vi também Sísifo, sustentando com ambos os braços a enorme pedra. Mas quando estava quase a alcançar o cume, a imensa mole o fazia recuar. E de novo, a assintosa pedra rolava para a planície. O suor lhe escorria dos membros, e a testa lhe nimbava de poeira. Mas você não precisa ter um dicionário de mitologia em casa para saber sobre o Sísifo. Eu tenho esse dicionário, mas você pode acessar o Google. Concordemos, a humanidade é bem lenta. Há muito tempo atrás, os indivíduos ainda viviam em cavernas e faziam o que os historiadores chamam de pinturas rupestres. O caminho percorrido pelos seres humanos foi muito longo. Desde o tempo das paleocivilizações, que iniciaram ainda lá na Mesopotâmia, onde atualmente fica o Iraque, até chegar na invenção da máquina a vapor durante a Revolução Industrial, se arrastou mais ou menos 5.000 anos. Ser humano é demorado. Demorou muito para inventar esse trem. E demorou mais tempo ainda para inventar uma coisa tão singela, que é o alfabeto. Ele foi inventado pelos fenícios. E os gregos demoraram mais ainda para perceber que tinham que colocar vogais no alfabeto. E por incrível que pareça, até hoje, tem muita gente no planeta Terra que infelizmente não sabe escrever o próprio nome. Milhões de pessoas nascem, vivem e morrem e não conseguem escrever um garrancho inteligível. É triste isso. Em muitos lugares do planeta, até hoje, a força de tração animal ainda é a melhor forma de mecanização. Em outros lugares, o indivíduo conseguiu dominar as forças da natureza e usa ventos e rios como forma de mecanização. Em quase todas as culturas, a escravidão ou a servidão foram vistas como necessárias à construção de uma ordem superior. Foi por isso que Aristóteles chamou-as de naturais, e grande parte dos pensadores, até bem pouco tempo, não questionaram sua existência. Nietzsche foi ao ponto de enaltecer a escravidão como necessária à estética de uma ordem superior bem refinada. Era o preço a ser pago para que o topo da pirâmide social tivesse uma vida de luxo e mordomia. Algumas pessoas não veem a pirâmide social. Outras veem, mas não aceitam a pirâmide social. Cabe a cada indivíduo perceber onde está na pirâmide social. Se está na parte alta, na parte média, ou se está lá, na parte baixa. O mais estranho disso tudo são indivíduos da classe baixa da pirâmide social defendendo o discurso aristocrático. Infelizmente, o trabalho para muitos ficou atrelado a uma maldição bíblica. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra coisinha que está escrito aqui dentro. Olha só. Vai, pega tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue, disse Jesus. Ah, te peguei, seu capitalista. Foram os ingleses que bolaram uma maneira do ser humano se livrar da escravidão.
Sabe o que eles inventaram? O consumo. O maldito consumo. Comprar bastante coisas, consumir bastante produtos. Assim o indivíduo se livrou da escravidão. Ele tem que vender sua força de trabalho para ter dinheiro para comprar. Tem uma outra maneira de se livrar da escravidão, através da revolução. Mas não, nem pensar. A sociedade capitalista é uma sociedade bem equilibrada. Claro que o problema são alguns elementos que desequilibram essa sociedade. Por exemplo, vamos colocar na balança o salário e depois vamos colocar na balança o consumo. E aí a gente vai ver o que acontece. As pessoas vendem a sua mão de obra, mas o que elas recebem por vender a sua mão de obra não as permite consumir o necessário para a sua sobrevivência. Em contrapartida, as pessoas que compram a sua mão de obra conseguem acumular bastante capital. O consumo, no entanto, como foi dito antes, que libertou os indivíduos, libertou alguns indivíduos. Outros não conseguem consumir. E esses indivíduos que não conseguem consumir, eles não fazem parte de algo que se convencionou chamar pelo nome de sistema. Eles não compram nada, nem tem como. Mesmo assim, o sistema capitalista, ele precisa do consumo. Toda essa sociedade aqui, ela precisa encher os centros de compras. Eles têm que estar lotados. Até o nascimento daquele cara que a gente falou antes, virou comércio. E a morte também virou comércio. Um dos grandes paradigmas, então, é porque que o consumo e o salário não vivem num equilíbrio. As pessoas podem ter a sua casa. Elas podem ter até 2 casas. Tem pessoas que têm várias casas. Seu carro. Elas estão sustentando uma coisa chamada economia. E a economia se sustenta é pelo consumo. Para manter essa sociedade aqui consumindo, foi criada uma estratégia capitalista chamada desperdício. Você já notou quanta porcaria você compra? Você já notou que as coisas quebram e você precisa substituir elas? Se não fosse o desperdício, o sistema não funcionaria. Vamos falar mais um pouquinho do moderno Sísifo antes de terminar. Ele é um indivíduo na sociedade que precisa muito estar dentro de um centro de compras. Ele tem que viver lá. Não interessa de onde ele surgiu na classe social, se ele é da classe baixa, média ou alta. Ele precisa estar no centro de compras, consumindo incontáveis novidades, que às vezes ele nem precisa. E talvez seja por isso que ele não consiga colocar aquela pedra lá no topo da montanha. Bom, por hoje é isso. E a gente vai falar na próxima aula do capitalismo em tempo de pandemia.